Boas pessoal, como é que é? Vamos fazer aqui um react. Isto é um programa que eu acho que deu na TVI, que se chama A Sentença. E mandaram-me aqui um episódio de uma menina que queria fazer, isto diz, esperava fazer uma tatuagem perfeita, mas ficou horrorizada. E o episódio chama-se A Minha Avó Parece o Shrek. Como é que eu podia não reagir a isto, pessoal? Eu acho que isto já é antigo, mas vale a pena, né? Vamos embora. Carregar aqui no play. 3, 2, 1. Isto é uma gravação de... Estamos de volta. Gravado na digital. pele. É assim que se chama o segundo processo que tratamos esta tarde. Gravado na pele. Quando parte alguém que nos é querido, torna-se natural querer prestar-lhe homenagem. Na história que lhe damos agora a conhecer, tudo começou com um tributo, mas acabou em tribunal. Quem traz o caso é tribunal. Carmen Ribeiro, tem 27 anos, é química, vem da Amadora. Na tribuna Olha, oponente, mora ao pé de Miguel mim. Costa, 29 anos, tatuador e vem também Miguel da Amadora. Costa. Pá, será que a gente consegue fazer aqui uma pequena pesquisa para ver o portfólio do Miguel Costa? Vamos lá ver aqui, Instagram. Vá, colabora. Miguel Costa. Miguel Costa. Eu nunca vi a cara deste rapaz na vida. Miguel Costa... Não é este... Bem, não consigo encontrar o Instagram dele. Se alguém tiver o Instagram dele, meta aqui em baixo nos comentários. Começo por cumprimentar ambos, sejam bem-vindos a esta sala de audiência. Aurora, muito obrigado mais uma vez. Este programa... Carmen quis homenagear a avó que faleceu recentemente através de uma tatuagem. Procurou um profissional e encontrou Miguel, com quem agendou uma sessão. No entanto, aquilo que para Carmen era um desejo profundo, rapidamente se transformou num pesadelo, que tem agora literalmente cravado Que na dramático. pele. A Carmen está aqui e vai explicar-nos, afinal, o que é que não correu bem com esta homenagem que quis fazer Explica, à sua Carmen. avó. Bem-vinda, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Conte lá. Então, o que aconteceu foi, eu queria homenagear a minha avó e eternizá-la na minha pele, porque foi quem me criou e temos um elo muito bonito. Ela faleceu há quanto tempo? Faleceu há cerca de um ano, então ainda é Uns sentimentos. muito recente para mim, foi gostoso. Pá, ajudem-me. Isto é real ou isto são histórias inventadas e são atores que estão tipo a gravar uma série qualquer como se grava outro programa qualquer? É que isto é muito estranho. E, como foi a minha primeira tatuagem, eu não sabia por onde começar. Então, recomendaram-me o Miguel por Instagram e eu claramente vi cuidadosamente o seu portfólio, mas não esperava. E gostou daquilo que viu, naturalmente? Gostei naturalmente e tinha muito bom feedback. Mas qual é o Instagram do Miguel? Pá, por favor, façam-me chegar este Instagram. E não entender como uma pessoa com muito bom feedback faz um desastre na minha pele como este. Ele está-se a rir, viram? Não consigo compreender até hoje. Bom, chegou, imagino eu, Então, contactou o Miguel, agendou uma Sim, sessão. agendei através do Instagram. Ela não sabe dizer Instagram. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas ela diz Instagram. Agendei através do Instagram. Ele tinha cerca de 20 mil seguidores, Olha, por isso pareceu-me 20 até mil, bastante. Muita parabéns. gente a seguir, dá um certo impacto para a gente escolher. Pessoal, isto aqui é muito importante, que é, hoje em dia, os tatuadores são mais conceituados pelo número de seguidores que têm do que pela qualidade do portfólio. Atenção a isso, hein? Portfólio, pessoal, vale mais do que números de seguidores, ok? Pronto, agendei uma sessão com ele Agendou por onde? e Eu estou aqui a gozar, pois a Carmen ainda me mete a mim aqui na sentença, porque eu gozei com ela. simpático, agendamos a data, fui até ao estúdio e mostrei-lhe a foto da minha avó que eu queria Perguntar fazer. exatamente isso, como é que se processou? Mostrou-lhe uma fotografia, uma imagem? Exatamente, era sua avó? exatamente uma imagem muito delicada da minha avó, quando ela era mais nova. E então ele prontamente se ofereceu a fazer o esboço digital. Espera aí, se isto é um retrato, o que é o esboço digital? Basicamente ele só deve ter pegado na fotografia, deve ter posto no iPad, de alguma maneira, tipo, ou tirou a fotografia ou fez um scanner da imagem, só se adicionou algumas coisas à imagem, tipo, fez uma montagem. Um esboço implica a pessoa desenhar. E para as fotografias não é suposto a pessoa desenhar porque é só reproduzir a fotografia. Quando ele mostrou na primeira fase o esboço,
Como era a minha primeira vez a tatuar, fiquei um bocadinho reticente e não sabia se ia ficar aquele resultado tão delicado como aparentava no digital, sabe? Mas pronto, E manifestou esse... guardei para mim, acho que Isto é bem errado, pessoal. Tipo, se vocês se sentem desconfortáveis, não guardem para vocês, como a Carmen fez. Falem connosco. Digam tipo, olha, pá, será que isto vai ser assim? Não me estou a sentir confortável, não estou a conseguir entender. A gente ajuda. Tipo, nós não somos bichos, ok? Quer dizer, não sei se o Miguel é, mas nós não somos, ok? Mas não ficou agradada com o que viu. não, eu gostei do resultado digital. A minha dúvida é, será que vai ficar exatamente igual na minha pele? Foi sempre essa a questão. Ok, será que vai ficar exatamente igual na minha pele? Isto é uma pergunta que muitos clientes fazem. Eu não conheço o Miguel, não consegui ver o portfólio dele, não sei qual é o Instagram dele, mas seja o Miguel, seja outra pessoa qualquer, pessoal, nós não somos impressoras, nós somos humanos, trabalhamos com as nossas mãos que não conseguem fazer reproduções quais da imagem que está ali. A gente faz o mais aproximadamente possível que conseguimos, ok? Agora, tipo, exatamente igual, só se for uma fotocopiadora, ok? Mas também não levantei a minha dúvida porque também não quis parecer inconveniente. Eu não manifestei a minha dúvida porque não quis parecer inconveniente. Depois da tatuagem feita, vim aqui à sentença, portanto, Programa Nacional da TVI, que não é nada inconveniente. Metermos aqui, empatarmos a nossa vida num tribunal que as pessoas nem sequer sabem se é sério ou se é a brincar, e pronto. Estas velhinhas lá atrás devem estar a pensar: ai filha, para que é que foste fazer uma tatuagem? Essas coisas. Continuando. Portanto, não manifestou esse receio junto do Miguel. Não de todo, mas se fosse hoje, certamente o faria. Viram que ela, enquanto diz se fosse hoje eu nem sequer o faria, dá assim um olhar para o Miguel. Se calhar, se fosse hoje, nem sequer tinha feito, pelo menos Pelo menos com o Miguel, não. ali. Isto parece as pessoas que se separam, né? Tipo, quando estão em casal é tudo maravilhoso. Quando se separam, ai, aquele nunca na vida eu te... De outro modo, não estaria aqui, né? Exatamente. E então o que fizemos foi os procedimentos atuais, que foi eu. Eu sei que estou a parar isto bué de vezes, mas tipo, ela há bocado disse que nunca fez uma tatuagem, era a primeira vez dela, e agora diz que fizeram os procedimentos atuais. Como é que sabes que são os atuais, pá? Preenchi em como aceitava aquele esboço. Isso é mentira. E depois disso seguimos para o estúdio, para tatuarmos. Seguiram para o estúdio? Então estavam a fazer o projeto onde? No café? Depois disso, ele foi muito simpático no atendimento, não tenho nada contra o senhor. Eu E a tenho sessão só em si a correu sessão tudo bem? até foi. É assim, como era a minha primeira vez, Era a minha prima vez. Esta senhora tem problemas de fala. Se calhar, não sei, eu não vi a tatuagem, mas pode ter sido aqui um problema de comunicação entre ela e o Miguel. Que ela diz... diz a prima vez... eu senti muito desconforto. Muito desconforto. Nas primeiras 2 horas foi suportável. Depois disso, Ok. obviamente, eu pedi para parar. O senhor Miguel eventualmente não parou sempre que podia, dando uma desculpa. Completamente mentira. Bom, eu já vou falar consigo, mentira. naturalmente. Enfim. Calma, Mas para si foi Miguel, ó, doloroso, Miguel. por Sim, dolor. Já vou aí. exatamente. Não sei se Pessoal, a tatuagem dói. A tatuagem dói. E é assim, mais uma vez, não vamos estar aqui a fazer do Miguel o mal da fita, porque eu próprio também não paro quando alguns clientes pedem. Ah, mas porquê? Pá, porque eu não quero estar a tatuar das 7 da manhã à meia-noite. E por alguns clientes a gente parava de 5 em 5 minutos e não pode ser. Há horários a cumprir, não é? possa ter a ver com a escolha, que provavelmente o Sr. Miguel podia-me ter indicado, se calhar, um melhor local, não sei. Um local que não fosse tão doloroso. Local eleito para... Eleito, sim, porque eu escolhi fazer as a tatuagem. costelas. Ei, eu aposto, epá, mais uma vez, eu não conheço o Miguel, mas eu sou tatuador há 13 anos, ok? E sempre que alguém vem fazer uma tatuagem nas costelas, e é a primeira tatuagem, eu digo sempre, faz noutro sítio, blá blá blá, pronto, essa conversa toda do local eleito, e a pessoa nunca quer. A pessoa vem sempre com aquela fisgada, tipo, não, é nas costelas, já está decidido, nananana. Ok, amigo, tu é que sabes, ok? Eu estou-te aqui a fazer o meu papel. Percebes?
Pá, acredito que o Miguel tenha feito o mesmo. E acredito que ela tenha dito que queria nas costelas independentemente da dor. Vamos ouvir o resto da história. E não tinha qualquer tipo de indicação se seria doloroso, se não seria. Ele simplesmente Também concordou. A tatuagem está onde no seu corpo? Nas Sim, costelas? nas costelas. Debaixo do braço? Exatamente. Debaixo do braço. Então, para mim foi muito sofredor. Não foi uma experiência nada agradável. E Então, mas ela estava o quê? À espera de ir para o spa? Isto não é acupuntura, tatuagem nas costelas. E é a primeira dela. depois, quando vi o resultado final, Viram a cara dela, tipo emoji a vomitar? Não gostou daquilo que viu? não. Se não. Não, de todo E não. foi de imediato, Não assim foi- que terminou a sessão, percebeu logo que estava insatisfeita? Sim, estava mas eu tinha um certo desagrado A pela Carmen colocação ficou horrorizada com o da resultado da tatuagem feita por da Miguel. tatuagem em si. E o senhor Miguel, nesse sentido, disse-me que depois nos retoques a gente podia então ver o que é que dava para solucionar, o que é que não me agradava. Mas Porque ele próprio reconheceu que a Sim. tatuagem precisava de retoques. ele próprio reconheceu que alguma coisa não me agradava, embora eu não me tivesse exprimido no que. Espera aí, calma. Então, no final da tatuagem, ela percebeu que não gostava do posicionamento da tatuagem. Pessoal, isto já me aconteceu. E eu não consigo entender como é que isto acontece, nem ao Miguel, nem a mim, nem aos clientes, que é... Portanto, nós temos o projeto, colamos o stencil. Para quem não sabe, o stencil é o decalque do projeto que vai ser tatuado. Nós metemos um decalque, esse decalque sai, a gente pode limpá-lo, pode colar novamente, pode colar noutros sítios do corpo. E há muitos clientes que, por não quererem dar trabalho, ou sei lá, sabe Deus porquê, não gostam do sítio do stencil e não pedem para mudar. Mas se vocês não pedem para mudar, pessoal, nós não adivinhamos, ok? Tipo, não é no final da tatuagem, quando já não há nada a fazer, porque a tatuagem é para sempre, que vocês podem vir dizer: não gostei do local da tatuagem. Não, isso é quando vocês vão ao espelho ver o stencil, ok? Assim como confirmar, por exemplo, para as pessoas que fazem palavras e frases, confirmar se está tudo bem escrito. É quando vão ao espelho ver o stencil. Não é no final da tatuagem, ok? Porque no final da tatuagem já não há nada a fazer. E depois? Ele disse na sessão de retoques o que é que se podia solucionar. Ele pode retocar a tatuagem, mas já não a pode mudar de sítio. Mas aquilo não estava nada delicado comparativamente ao que é a minha avó, a essência da E ao minha que tinha avó, que visto era o no mais digital. exatamente. Estava uma avó Já bruta. volto a falar consigo, vamos conversar aqui um bocadinho com o tatuador, o Miguel, bem-vindo também. Vamos ao Miguel. O Miguel é tatuador, esta é Sim. a sua atividade. Exatamente, já há alguns largos anos. Muito bem. E Exatamente. segundo sei, até de renome e conceituado dentro de... É assim, não digo que não. Eu propriamente sou um bocadinho alienado desta malta famosa. Sou um bocadinho mais low profile. E então nunca ouvi falar do Miguel. Mas pronto, não quer dizer que ele não seja um tatuador de renome, ok? Tem 20 mil seguidores, eu só tenho 7 mil, ou 8 mil, ou whatever. Portanto, vamos ouvir o Miguel, que é um tatuador de renome. O Instagram tem ali uma série de publicações suas que Sim. no fundo retratam a sua arte. Retratam os retratos. Que é disso que se trata. Acontece muitas vezes os clientes manifestarem algum desagrado com o produto final? Não. Muito poucas, sabe? Muito poucas. E é assim, é normal uma pessoa que não tem experiência na área vai fazer a sua primeira tatuagem, ou seja, a pessoa tem que saber para o que é que vem, não é? E quando Ela a está Carmen com uma cara realmente de nojo me a olhar apresentou o para seu ele, projeto, mano. eu fiz o projeto, portanto, com a experiência que eu tenho, naquele estilo que eu tenho, fiz o projeto e mostrei-lhe. E ela não mostrou 100% de satisfação, mas ela assinou a declaração em como queria proceder com a tatuagem, não é? E assim o fizemos. Assim fizemos. Segundo sei, o Miguel é considerado um especialista no retrato detalhado. Sim. E portanto foi neste sentido que, naturalmente, O que é retrato detalhado? É tipo, há retratos que não são detalhados? De género, se eu for fazer um retrato detalhado, não me vão fazer este pelo aqui?
A Carmen o procurou. Mas a Carmen acabou de nos dizer que o próprio Miguel reconheceu que havia ali alguns retoques que eram precisos. Tinha a ver com o quê? Com o sítio onde ela escolheu? O que é que... Não. Não. O Miguel, pelo que a Carmen disse até agora, o que o Miguel disse foi, até estou gago, ok? O que o Miguel disse foi que reconheceu que ela não estava agradada e que poderia haver uma sessão de retoques. Pelo menos foi o que eu retirei daqui, que é o normal. Pode haver, pode não haver. O cliente, a gente segue o processo de cicatrização do cliente através do coisa. Se nós virmos que há alguma coisa que não está bem, a gente tem uma sessão de retoques. É normal. Ok? influenciou negativamente, o produto final? É assim, a Carmen durante a sessão estava-se a mexer imenso. Por acaso eu tive uma cliente que veio fazer um coração que era só um contorno, quase como eu tenho aqui. Essa cliente veio fazer um coraçãozinho destes. Onde? Nas costelas. O que é que aconteceu? Ela não parava de se mexer e a linha ficou torta. E a própria cliente, vejam bem isto, vejam bem esta diferença. Pessoas com noção e pessoas without notion and with notion. A própria cliente pediu-me desculpa por ter estragado o meu trabalho. Não me levou à sentença, como a Carmen fez ao Miguel. Não. Porquê? Porque ela soube que quando se mexeu, estragou o meu trabalho. Ela soube admitir que a culpa foi dela. Será que foi isso que a Carmen não foi capaz de fazer? Vamos continuar a ver. A mexer imenso. Eu disse que não podíamos fazer as paragens, pronto, que ela tanto queria, porque isso vai saturar a pele, não é? Ou seja, uma pessoa entendida na área tem que fazer a tatuagem o mais breve possível, não fazer paragens muito extensas, porque senão o que acontece? Ou a tinta não fica tão bem na pele, ou a linha, em vez de ficar grossa, fica mais fininha, ou seja... Oh, Miguel. Bom. Aqui já não concordo com o Miguel. Miguel está aqui a dizer muita coisa e não diz pão. É assim, o único problema de fazer muitas pausas é o tempo útil do nosso trabalho, não é? Porque nós, parecendo que não, tatuadores, também temos família, também temos casa, também temos afazeres. E então a gente fica no trabalho mais tempo do que as outras pessoas, mas quando não há necessidade de o fazer, também queremos ir embora. Portanto, esse é um dos problemas de fazer as pausas todas. O outro problema é que a pele ou o organismo da pessoa habitua-se a um ritmo de... Como é que eu ia dizer isto? De dor. Digamos assim. Pronto. Se as pausas são muito longas ou se são muitas, o corpo começa a fazer uma desabituação daquela dor. Ou seja, cada vez que nós voltamos a tatuar a seguir à pausa, o corpo vai dar uma informação ao cérebro que a dor aumentou. É uma ilusão, ok? Mas acontece. Não tem nada a ver com a aplicação da tinta, que as linhas grossas ficam finas. Oh, Miguel, desculpa lá, mas isso não é nada. Isso é mentira. Daí os retoques. Claro que ela olha para a tatuagem, a pessoa vai saber no espelho, claro que vai dizer, ok, isto aqui realmente não está como eu quero. Quanto tempo demorou a sessão? Assim, foram 4 horas. 4 horas parece muito tempo, mas é uma tatuagem rápida, ok? Eu não vi a tatuagem do Miguel, mas 4 horas é uma sessão normalíssima. 4 horas. 4 horas por aí. E para si foi tempo suficiente ou insuficiente para... Assim, dada a cliente, foi pouco tempo. E para si, qual teria sido o tempo ideal? Não sei o que é que isto quer dizer. Dada a cliente, foi pouco tempo. O que é que isso quer dizer? É uma cliente complicada, então precisavas de mais tempo? Se for isso, eu percebo. Assim, 1h30. Numa hora e meia teria feito... Ó João, desculpe lá estar a interromper. Se já em 4 horas ele não conseguiu entregar um resultado digno, como é que ele ia entregar um resultado digno numa hora e meia, sendo que me deixou a tatuagem com desproporções? Ela está mesmo... Não estou a entender como é que ele se diga nada a dizer isso. Desproporções. Mas, bom, mas esse... Olhos alinhados. A avó dela está assim.
Não, pessoal, é assim, eu não percebi muito bem esta questão do tempo. Ele estava a dizer o quê? Que conseguia fazer a tatuagem de 1h30? Não acredito. Não vi a tatuagem, mas normalmente um retrato, pá, e eu tenho muitos amigos que fazem retratos, pá, no mínimo dos mínimos, 2 a 3 horas, no mínimo dos mínimos. Portanto, por isso é que foi o que eu disse, 4 horas é uma sessão mais do que normal. Okay? E esse desalinhar de algumas características terá a ver exatamente com o Transformou a movimento imagem da da pele. minha avó. O Completamente. sítio escolhido. É assim, eu adorava ver, aliás, não percebo como é que eles fazem este programa e não mostram a tatuagem. Pronto, está aqui uma falha, TVI, atenção a isto. Mas há muitas zonas do corpo, também os clientes não percebem isto, que, por exemplo, o antebraço, quando vocês mexem a mão, a pele roda, a pele mexe, ok? As costelas acontece a mesma coisa, basta vocês levantarem o braço para tentarem ver a tatu vai mexer. Vocês baixam o braço, a tatu mexe. Vocês rodam o corpo, a tatu mexe. Rodam para o outro lado, mexe para o outro lado. Portanto, será que a tatuagem está mesmo disforme? Ou é ela que, quando vai ver a tatuagem, mexe o corpo de uma forma a que não permite que a tatuagem esteja direita? Entendem o que eu estou a dizer? Não sabemos, porque não temos a tatuagem à nossa frente. Isto é uma vergonha. Para si seria o ideal para aquele retrato? Ou convinha ali uma área no corpo que não fosse tão sujeita a movimentos para não provocar exatamente isto que a sua cliente se queixa? É assim, qualquer área é boa. É verdade, é verdade. É assim, há muitas áreas que eu não gosto de tatuar, mas eu não gosto. Não quer dizer que não seja boa, ok? Não é? Qualquer área é boa, só que especialmente as costelas é uma zona que requer mais verdade. paciência. O cliente tem que ser mais paciente, cliente é uma e o zona tatuador. dolorosa. É uma zona dolorosa. Daí a minha paciência para com a Carmen. Eu tive imensa paciência com a Carmen e respeitei o tempo, pronto, a dor dela e tudo mais. Só que eu não faço milagres, eu sou um tatuador, não é? Eu faço o meu trabalho. Se a pessoa quer a tatuagem assim, eu simplesmente o faço. E fizemos as paragens necessárias. Inclusive até disse à Carmen para beber água, para hidratar a pele durante o procedimento. Mas pronto, eu não faço milagres, não posso... É assim, o beber água também não vai fazer nada, ok? Tipo, podes ter a pele muito hidratada, ajuda na aplicação de tinta, ajuda a lidar com a dor, um bom descanso também, ajuda. Agora, acaba com a dor? Não. Atenua a dor? Não. Porque senão estava tudo a mamar água enquanto se estava a tatuar. Não, é assim, está calor, a hidratação é uma necessidade humana, sim, tens que beber água. Ajuda a lidar com a dor da tatuagem? Não. Não posso... Pronto, neste caso a Carmen estava descontente e eu sinto muito que, pronto, pela perda da avó dela, e respeito imenso o facto dela, pronto, estar com esta dor, mas eu sou um tatuador e estou a prestar o meu trabalho. Bom, segundo sei, a Carmen, o seu desalento com este processo não ficou apenas por não gostar do produto final. Teve Exato. complicações clínicas a seguir. Exatamente. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? É isso que me preocupa, Diga porque lá. pode acontecer com outras pessoas. Então, depois Desenvolveu dos uma ditos, infecção. Exatamente. Depois dos ditos retoques, em que ele me prometeu consertar a desconfiguração que ele fez à minha avó, eu tive os cuidados de higiene que ele me recomendou. Utilizei sempre os produtos de hidratação, de cicatrização, conforme o recomendado, porque já que era a minha João. primeira vez. Permita-me interromper. Que produtos é que usou? Eu não posso mencionar marcas em tribunal, sabe bem. Mas foi Pode mencionar marcas em tribunal, sim senhor. É que ela se calhar queria dizer que não pode mencionar marcas em televisão. Mas as marcas que usaste, se não foram aconselhadas pelo tatuador, perdes imediatamente a razão. Logo. um produto de boa qualidade ou de... Os que me recomendou não me receitou. Ok. E que tipo de tecidos é que usou, por exemplo? Ou seja, porque não é só o facto de usar um bom creme, não é? Tem que ter atenção também aos tecidos que usa. O que está a dizer é que Ou seja, até as peças de roupa estas influenciam. complicações... Sim, as peças de roupa influenciam, principalmente nas costelas e em mulheres, porque o sutiã faz atrito na pele e esse atrito implica... como é que eu ia dizer? Esse atrito
faz com que a cicatrização não seja tão saudável, ok? Porque, basicamente, imaginem, uma ferida aberta, cenário bonito, e tem um tecido ali a fazer atrito, a roçar, ali no roça-roça o dia todo. E os sutiãs, ainda por cima, têm aquela parte assim mais grossa, isso faz com que a tatuagem cicatrize mal ou mais devagar. As clínicas aconteceram não pelas suas recomendações, mas pela forma como ela não as seguiu adequadamente. Exatamente. É isso? E nós tínhamos falado isso durante o momento em que ela assinou a declaração. Carmen, Não foi isso que me foi dito. Assim que foi-me provocada a reação alérgica, eu marquei uma consulta para o dermatologista, ao qual o mesmo me disse que provavelmente seriam das tintas utilizadas, que nada tem a ver com os métodos de cuidados que eu tive. Epá, é assim, há aqui, eu por acaso gostava muito de levar um dermatologista ao meu podcast, ou fazer um vídeo com um dermatologista, porque há muitos médicos que são contra tatuagens. Muitos. E eles não percebem nada de tatuagens, ok? Pá, e é assim, tudo bem, eles não percebem nada de tatuagens, nós somos tatuadores, não percebemos nada de medicina, só que há aqui uma cena, que é, os tatuadores respeitam a medicina e respeitam a sabedoria dos profissionais de medicina. E os profissionais de medicina não respeitam a sabedoria dos profissionais de tatuagem. E então há aqui um atrito meu que eu não percebo, porque ganhávamos muito mais se estivéssemos todos juntos. Mas isto só para dizer que há muitos profissionais de saúde a assustar clientes, porque às vezes há processos normalíssimos de cicatrização. Há fases em que a tatuagem fica mesmo feia e com mau aspecto. Claro que tem sempre que ser seguido pelo tatuador, pelo cliente e por um dermatologista, caso seja uma coisa mais extrema, mas é preciso ter calma, pessoal. É preciso ter calma, porque a menos que vocês estejam a tatuar em lojas com condições desumanas, pá, não vos vai cair a perna ou as costelas, ok? É preciso ter calma. Então, explique-me, senhor, o que é que está a passar aqui? bom, estamos aqui e a responsabilidade é sua, solicitou esta audiência. Chegamos ao momento em que nos vai dizer qual é o pedido que faz a este tribunal. Vamos lá. O pedido que eu faço, que é o mais sincero que eu tenho a pedir, é: eu só queria que o Sr. Miguel Costa me indenizasse com 250 euros para eu poder... Calma. Ela foi à televisão para pedir 250 euros ao rapaz, mano. Pá, por favor, façam um crowdfunding, meu, 250 euros. Epá, eu pensava que ela ia pedir tipo 5 mil, 10 mil, 15. 250 euros. Está tudo bem. poder então sanar o protocolo dermatológico, poder então dar baixa das faturas que já entreguei ao tribunal e no fundo quero retirar esta experiência traumática da minha vida, porque o que eu pedi não me foi entregue, o serviço que eu pedi não me foi entregue, e ter que carregar eternamente uma imagem que não é a minha avó, que não tem nada a ver com a minha avó, dói-me imenso, porque era uma coisa que eu queria eternizá-la mesmo para sempre e não toda desconfigurada. Epá. Pá, eu peço imensa desculpa, Carmen, por me estar a rir, mas pá, tem piada, pessoal. E depois quando ela diz que desconfigurada, pá, Carmen, tu foste aí pedir 250 euros ao rapaz. Como se fosse um Shrek. Minha avó parece um Shrek. Como é que se pode levar isto a sério? Vens pedir 250 euros e dizer que a tua avó parece um Shrek? Opa, Carmen. Bom, mas no fundo está a fazer dois pedidos. Shrek. Um primeiro de Shrek. indenização de 250 euros de acordo com as custas hospitalares que teve ou associadas a este problema dermatológico. E um segundo pedido que é uma era a remoção desta tatuagem. Bom, Carmen quis fazer uma tatuagem para homenagear a memória da avó.
Para isso, procurou Miguel, um tatuador conhecido Renome. por fazer retratos detalhados. No dia combinado, Carmen dirigiu-se ao estúdio de Miguel e foi aí que as coisas começaram a correr menos bem. Primeiro, o esboço digital da tatuagem não agradou propriamente à jovem. Depois as dores Ela que e o dissesse. desconforto durante o processo. E no final, É o normal. resultado não foi de todo o desejado. Miguel defende-se. Diz que Carmen aprovou o desenho e que ele fez todas as pausas que lhe foram pedidas durante a tatuagem. Epá, e se ela assinou o termo, não... Mega, não gostaste do desenho, não disseste nada, assinaste o termo de responsabilidade, queres o quê? Pausas estas que, segundo o tatuador, prejudicaram o resultado final. Miguel escuda-se ainda na declaração assinada pela jovem, quando esta o acusa de estar na origem de uma grave alergia que ela sofreu depois de ter passado pelo estúdio de que é proprietário. Às vezes as pessoas têm alergias que nem elas sabem, ok? Portanto, às vezes os termos de responsabilidade dos estúdios de tatuagem perguntam às pessoas se elas têm algumas alergias alimentares, ou seja aquilo que for, e elas não sabem. Portanto, se as pessoas não sabem, imaginem o tatuador. Claro que o tatuador não vai saber as alergias que ela tem. Insatisfeita, Carmen não se conforma e por isso trouxe Miguel a esta sala de audiência. Não se conforma e então vem pedir 250 euros para remover o Shrek das costelas. Olha, até isto acabou assim. Até isto... Ei, pessoal, não temos conclusão do nosso vídeo. Então e agora como é que eu sei o que é que aconteceu à Carmen? Será que o Shrek dela ficou nas costelas dela? Ou ela recebeu os 250 euros que foi pedir a Miguel para remover aquilo que ele lhe fez? Não sabemos. E é uma tristeza. What the fuck, mano? Porquê que isto não tem final, meu? É as cenas do site da TVI, são mesmo assim, né? Isso é pena. Bom, pessoal, olha. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, desta review. Estou muito curioso para ver o Instagram do Miguel. Portanto, quem tiver o Instagram deste rapaz, envie para cá, só favor. Se calhar até fazemos um vídeo a fazer review do Instagram de Miguel, que tatuou Carmen e fez-lhe um Shrek nas costelas. Pá, isto é muito engraçado. Digam-me se isto é verdade. Digam-me se isto é verdade, porque eu ainda não sei se acredito. Se isto foi verdade, olha, Carmen, peço imensa desculpa por me ter rido, mas realmente também falhaste, ok? Também falhaste. Olha, espero que tenham gostado deste formato de vídeo. Se gostaram, deixem like, partilhem, mandem para a vossa prima. E a gente vê-se nos próximos reacts, ok? Beijinhos à prima.